Bom dia, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o estruturalismo de Tite. Tite foi um grande estudioso, psicólogo da Alemanha, que foi para os Estados Unidos. Lá ele deu continuidade aos seus estudos e é classificado como estruturalista. O estruturalismo ele é diferente do funcionalismo. A diferença consiste em que o estruturalismo quer compreender a mente a partir da estrutura. O funcionalismo quer compreender a mente a partir da sua função. Tite preferia estudar a estrutura porque ele acreditava que para estudar a função era preciso estudar a estrutura. Apesar de nos Estados Unidos não ter tido muito êxito, muito sucesso, mas ele se manteve em querer estudar a estrutura da mente. Lá nos Estados Unidos, ele criou o que se chama os manuais nas faculdades. Anteriormente, as faculdades tinham o que se chamava curso de repetição, porque lá nos Estados Unidos não se botava o aluno para pesquisar, conduzir as próprias pesquisas. Na Alemanha, sim. Nos Estados Unidos, não. O aluno, ele apenas repetia os estudos, as pesquisas. Isso era o que se chamava curso de repetição. A Tite criou o que se chama os manuais, que basicamente, realmente são manuais para instruir os alunos nas práticas laboratoriais. Tinha os manuais dos alunos e tinha os manuais do professor. Tite participava da Associação Americana de Psicologia. Teve alguns problemas nessa associação e ele saiu. Aí fundou o grupo chamado Experimentalistas. Os experimentalistas eram um grupo informal onde estudiosos se reuniam e apresentavam seus trabalhos, suas pesquisas. Esse grupo tinha como característica a informalidade. Por isso, Tite não queria a participação de mulheres. Quando ele era acusado de ser sexista, ele dizia, não, aqui a gente vai fumar charuto, vamos ter brincadeiras e as mulheres podem levar isso para o lado pessoal. Então, por isso que ele não queria a participação de mulheres. Para Tite, a psicologia tinha três principais objetivos, que era a análise, a síntese e a explicação. A análise se preocupava em analisar a estrutura da mente. Aqui consiste a importância desse tópico. A estrutura, ele na condição de estruturalista se preocupava em estudar a estrutura, as partes estruturais da mente. A síntese se preocupava em compreender como essas partes se interligavam, a complexidade da ligação dessas partes. E, por fim, a explicação. Estava preocupado em saber como o sistema nervoso central era capaz de produzir as experiências. Como o sistema nervoso central era capaz de produzir os fenômenos. Então, são esses três objetivos da psicologia para Tite. Só que vinha um problema. Como é possível o estudo introspeccionista, né? Porque Tite era introspeccionista, como era possível o estudo introspeccionista? A pessoa ter a experiência e ao mesmo tempo ter uma análise dessa experiência. Isso era uma das dificuldades. Aí ele divide essa introspecção, esse estudo, em três partes, em três soluções. A primeira era retardar a lembrança, recorrer à mente. Com isso, a introspecção passava a ser retrospecção. A segunda era fracionar essa experiência. A terceira, por fim, era o que ele chama de hábito
introspeccionista. Era basicamente treinar a pessoa para ser capaz de traduzir, ter experiência com essa introspecção. Com isso já vinha mais limitações, porque esse estudo não era possível com animais, com pessoas retardadas e outros tipos de seres. Então era muito limitado, formal, àquela pessoa que era capaz de exercer a introspecção. Isso eram as limitações dessa psicologia introspeccionista. Mas Titchin teve uma grande contribuição por possibilitar o estudo em laboratórios, trazer a prática laboratorial para a pesquisa psicológica. Isso foi muito importante porque os posteriores a Titchin se beneficiaram disso, apesar de não ter uma aceitação muito grande nos Estados Unidos, porque eles estavam mais preocupados com a função da mente. Titchin tornou acessível o estudo o estudo em laboratórios. Bem, pessoal, essas são as principais ideias. Eu espero que tenha ajudado vocês. Espero não ter cometido nenhum erro de estudos, né? Nenhum erro teórico. Caso tenha cometido algum erro, comente aqui, me ajude a aprender mais. Sou um estudante de psicologia, estou aprendendo ainda. E conto com a ajuda de vocês, né? Para corrigir os erros. Então é isso. Fico por aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau!